Olá, meu nome é Marco Aurélio de Jesus Pio e, juntamente com Jorge Maicon Rodrigues Araújo, construímos o texto A Hipervulnerabilidade da Pessoa Idosa nas Relações Consumeristas em São Luís do Maranhão. Porque nós sabemos que o Código de Defesa do Consumidor ele é uma ferramenta que auxilia a parte mais vulneráveis nas relações de consumo e traz maior segurança jurídica nessas relações, cuidando para que haja sempre um pleno respeito a uma espécie de isonomia. E dessa forma, em virtude do cenário capitalista em que vivemos, cada vez mais se expande as relações consumeristas. Cada vez mais elas estão perceptíveis a quantidade de casos em que o consumidor acaba sendo lesado em seus direitos e tendo muitas vezes que buscar o órgão de defesa do consumidor para tentar sanar esses infortúnios. Por outro lado, nós sabemos também que os idosos têm sido deixados de lado cada vez mais na sociedade, visto como inúteis ou uma classe que já não tem muita importância do corpo social. E é por isso que sofrem as mais diversas violências simbólicas e reais nos mais diversos tipos de cenários que nós podemos imaginar. Por isso, é necessário uma proteção legal e uma atenção especial dos órgãos competentes voltados para a produção de políticas públicas que possam defender o idoso no Brasil. E é diante desses dois pontos que a gente se pergunta o seguinte problema: como ocorrem as principais violações sofridas pelo idoso hoje no âmbito do direito consumerista dentro da cidade de São Luís? A questão que a gente levantou, ela necessita de mecanismos de investigação que possibilitem demonstrar as principais violações sofridas pelos idosos dentro dessa seara consumerista. E, para tanto, a gente buscou analisar as especificidades da relação de consumo, definir as condições de vulnerabilidade do idoso e identificar as relações entre os crimes previstos no CDC e no Estatuto do Idoso que mais são observados na cidade de São Luís. Para isso, nós dividimos o nosso trabalho em duas grandes seções, dois grandes capítulos. No primeiro, a gente apresenta um mundo dominado pelo capitalismo e pela vontade exacerbada de comprar a todo custo. É praticamente impossível se desvencilhar de práticas que exijam relações de consumo no mundo moderno. Entretanto, a gente sabe que nem sempre foi assim e que um longo caminho foi percorrido para que o consumidor de hoje tivesse uma proteção, um máximo de proteção quando estivesse exercendo esse poder de compra. No Brasil, esse direito do consumidor ele é regido pela Lei 8.078 de 1990, que é chamado de Código de Defesa do Consumidor, e que está elencado também como direito fundamental no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. Nesse sentido, a gente pode afirmar que o direito do consumidor, enquanto direito fundamental, ele tem um único fim, que é o de atender às necessidades dos consumidores, que é observar as relações de consumo de tal maneira a tentar pacificar os interesses eventualmente que possam vir estar em conflito no momento das relações jurídicas, na relação de compra e venda. Portanto, o direito consumidor acaba se apresentando como um ramo da ciência jurídica que disciplina esta relação entre fornecedor e consumidor. E tem como objeto um produto, um serviço vendido, disponibilizado, que é o que caracteriza a relação de consumo. E aí, portanto, ela é dotada de uma natureza contratual, e se mostra como praticamente a categoria básica objeto do estudo do direito do consumidor. A gente pode até dizer mesmo que o respeito basilar do direito do consumidor é a dignidade da pessoa humana, pois ela tem que estar presente também em todas as relações negociais, pelo simples fato de que as partes envolvidas elas precisam agir de acordo com preceitos éticos. E aí, dentro desses preceitos éticos, é necessário observar atributos correlatos, como a boa-fé, a lealdade, mas não se pode perder de vista. Aqui no direito do consumidor, a dignidade da pessoa humana ela é fundamental. E é nesse sentido, aliás, que a gente precisa ressaltar que o princípio da dignidade da pessoa humana ele deve ser colocado como ponta de lança, como um objeto primordial quando se trata das relações de consumo. Por quê? Porque neste ponto, nessa perspectiva, a vulnerabilidade que existe nos consumidores de uma forma geral, ela precisa ser notada. Os consumidores são vulneráveis diante dos fornecedores. E aí é essencial a gente tentar buscar um patamar o mais próximo possível de um ideal de igualdade entre os consumidores e fornecedores. Na verdade, a gente busca um equilíbrio,
tá? Evitando as desigualdades que se dão nessas relações quando dá ocasião de qualquer tipo de relação de consumo. Por outro lado, nós temos também o Estatuto do Idoso, que surgiu com a Lei 10.741, já no ano 2003, e que tem como principal foco a garantia da dignidade da pessoa humana. Tá? O Estatuto do Idoso, logo no primeiro artigo, ele considera como pessoas idosas aquelas que têm idade maior ou igual a 60 anos. Tá? E por isso nós podemos também destacar a relevância que tem esse Estatuto de Idoso, esse diploma legal, na tentativa de dirimir as desigualdades, também na seara consumerista, tá? Em virtude da debilidade física natural que ocorre com as pessoas que vão envelhecendo, as debilidades também sociais e econômicas, que acabam colocando o idoso em um grau de vulnerabilidade também, assim como o consumidor, só com uma vulnerabilidade exacerbada, hiperbólica. Nesse sentido, a gente pode dizer que a condição de idoso o torna mais vulnerável do que os demais consumidores, né, nessa relação consumerista. E aí, nesse contexto, fica claro que é importantíssimo a criação de mecanismo capaz de dirimir essas diferenças, na verdade, de mitigar, ou até mesmo de buscar um ponto de equilíbrio, um ponto ideal nessas distinções, nessas desigualdades que existem na relação de consumidor, principalmente quando diz respeito aos idosos. E o mais preocupante em tudo isso é constatar que, mesmo assim, não é difícil a gente observar idosos que continuam sendo vítimas de atos praticados por fornecedores desleais no momento de prestar um serviço, no momento de vender algum produto. Né? Pode-se dizer, então, que essa percepção dessa vulnerabilidade exacerbada nessa relação consumerista que envolve o idoso poderia ser nomeada também como hipervulnerabilidade, que é justamente a expressão inicial utilizada no título do nosso artigo. Hipervulnerabilidade da pessoa idosa. Ela salta os olhos quando a gente apresenta esse contexto social. Tá? E aí a gente pode destacar aqui que os idosos merecem uma proteção diferenciada diante dos demais consumidores, por todas as diferenças que nós já citamos anteriormente. Desta feita, o que a gente busca aqui? Analisar alguns crimes, alguns atos ilícitos que são praticados contra o idoso, que estão previstos no Estatuto do Idoso e que também estão previstos no Código de Defesa do Consumidor. A gente não pretende esgotar no que escrevemos todos os crimes contidos no CDC ou no Estatuto do Idoso, mas pelo menos selecionar aqueles principais que têm maior incidência na cidade de São Luís. Ou seja, salientar algumas infrações que são crimes e outras que não são crimes, propriamente dito, mas que ocorrem na prática, no dia a dia, na realidade, na cidade de São Luís. E a partir daí, desses dados concretos, a gente poder analisá-los dentro de cada diploma legal da qual nós estamos nos debruçando a estudar. E aí, por isso, nós fomos atrás, fizemos uma pesquisa envolvendo consumidores idosos, crimes e não crimes registrados na Delegacia do Idoso de São Luís do Maranhão. Delimitamos temporalmente essa pesquisa, fizemos isso do dia 1º de janeiro ao dia 31 de julho deste ano, 2020. Consideramos também a pandemia da Covid-19 e nós constatamos uma quantidade de ocorrência contra idosos de certo modo considerável, em detrimento da comunidade em geral. Nós verificamos que de 393 ocorrências que envolvem o direito do consumidor, 47 se deram contra o consumidor idoso, aí 346 em relação a outros consumidores que não são idosos. A gente pode perceber, então, que quase 12% das ocorrências consumeristas envolve o idoso. E a gente não pode descartar que essa pesquisa foi feita dentro do contexto da pandemia. E por isso, a gente tinha a circulação de pessoas reduzidas, nós tínhamos o poder de compra reduzido, por causa da orientação do governo local em São Luís, que decretou lockdown, decretou fechamento do comércio, dos shoppings, e por isso, claro, a gente percebe que ainda assim, mesmo com todas essas circunstâncias levadas a cabo pelo fechamento do comércio e da circulação de pessoas, o número de infrações que envolvem idosos e o direito do consumidor ainda é alto, certo? A gente percebeu também
E vale ressaltar que essa pesquisa foi feita através do sistema Sigma, de gerenciamento de dados da Secretaria de Segurança Pública, haja visto que não podíamos partir para uma análise em concreto, no campo, já que estamos ainda dentro de um contexto de pandemia, e aí nós verificamos que de todos os delitos e infrações, boletins de ocorrência registrados, o maior número é em relação a empréstimos bancários e prestação de serviços de uma forma geral. Também há dados envolvendo cartão de crédito e outras operações bancárias, mas, no geral, operações bancárias, operações envolvendo empréstimos ou cartão de crédito são as maiores infrações, são os dados que mais saltam aos olhos quando se trata de infrações praticadas contra o idoso nas relações de consumo. E aí, para finalizar, é importante colocar que o primeiro passo, os resultados que nós encontramos aqui, o primeiro passo é fazer o levantamento desses dados, alertar a sociedade sobre esses dados, demonstrar para a sociedade que os idosos têm importância quando se diz respeito aos crimes da relação de consumo e que é fundamental políticas públicas voltadas para essa redução, como conscientização, políticas de prevenção, políticas de alerta ao próprio idoso, de cuidado com o idoso. E aí nós concluímos como resultado de que o idoso ele não só é vulnerável nessa relação de consumo, mas ele é hiper vulnerável. A vulnerabilidade dele é exacerbada, é diferenciada. E em São Luís do Maranhão isso não é diferente. Então, praticamente esses são os resultados que nós encontramos, em síntese, a respeito dessa nossa pesquisa, e estamos aqui compartilhando com todos. Muito obrigado e até a próxima.